Olá pessoal, tudo bem? Então, como prometido, passo o vídeo tutorial aqui sobre funções quadráticas. Nós vamos fazer primeiro um review, uma pequena revisão aqui sobre as discussões em sala de aula e, na sequência, passamos à resolução dos exercícios, alguns exercícios que estão propostos lá no roteiro 3, ok? Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa importante aqui sobre funções quadráticas é falar sobre a forma geral dessa função, que aqui ela está sendo dada por, deixa eu só tirar minha retinha aqui e deixar só a caneta. Ela está sendo dada aqui pela seguinte expressão, né? A vezes x ao quadrado mais bx mais c. Isso aqui, na verdade, a gente chama de um trinômio, né? Na verdade, é um polinômio de grau 2, onde na expressão da forma geral eu tenho a forma completa, né? Ou seja, eu tenho o termo quadrático, que é o x elevado ao quadrado, eu tenho o termo linear, x elevado a 1, e eu tenho o termo constante. É importante dizer que para essa forma geral, para modelos quadráticos, o a tem que ser diferente de zero. Pois se o a fosse igual a zero, nós teríamos a vezes zero, e então esse termo aqui ficaria nulo e eu teria somente b vezes x mais c, que seria, na verdade, a expressão de um modelo linear. Okay? Então, formalmente, nós temos o seguinte: a função ela é definida no conjunto dos números reais e nós vamos ter o processamento dos elementos do conjunto dos números reais por meio dessa expressão, sendo substituído cada valor no lugar de x, e o processamento de a vezes esse número ao quadrado mais b vezes esse número mais c vai me dar uma saída também no conjunto dos números reais, ok? Então, nós dizemos que x é elevado pela função num valor y, que vai ser igual justamente a vezes x ao quadrado mais bx mais c. O domínio da função quadrática é o conjunto de todos os números reais. Não existe nenhum número real que eu não possa elevar ao quadrado, substituir no lugar do x aqui, multiplicar por b, multiplicar por a aqui, somar tudo isso e obter alguma coisa que não é válida. Eu consigo processar isso tranquilamente para qualquer número real. Então, nós não temos restrições no domínio da função. Eu posso colocar qualquer valor para x. Okay? Bom, o gráfico da função quadrática é uma parábola. Então, foi discutido na sala de aula. A parábola faz parte de uma família de curvas que se denominam cônicas. É importante que vocês façam uma breve pesquisa sobre a questão das cônicas, tá? Apenas para ter uma ideia. Então, nós temos lá, são as cônicas. Cônicas. Ok? Cônicas. Tá? Então, dê uma procurada, vocês vão ver que as cônicas resultam da intersecção de um plano com determinados ângulos em relação a um cone tridimensional. Quando você faz essa seção transversal, o que você vai obter são justamente essa família de curvas. Né? Você tem parábolas, elipses e hipérboles, tá? Dependendo do ângulo que esse plano de corte faz com o cone. E essas curvas são muito famosas, conhecidas desde a Grécia, e vão fazer parte aí de várias disciplinas que vocês vão cursar ao longo do curso de vocês. Tá? Então, o gráfico da função quadrática é uma parábola, tá? Que é uma cônica. Muito bem. Dependendo do valor do coeficiente A, nós vamos ter a parábola orientada com a sua concavidade ou para cima, se A for maior do que zero. Então, se A for maior do que zero, eu tenho uma concavidade voltada para cima, então a boca da parábola está voltada para cima. E se o A for menor do que zero, a concavidade da parábola está voltada para baixo. Tá? Então, você vê que eu tenho a boca da parábola voltada para baixo. Dois elementos importantes que aparecem em relação à parábola dizem respeito ao fato de que a parábola é uma curva simétrica. Ela tem uma simetria bilateral que é estipulada por este eixo aqui, tá? Que é o eixo de simetria da parábola. Então, vamos escrever aqui. Tá? Então, nós temos um eixo de simetria. Simetria, que é uma propriedade de forma muito importante. Tá? Aparecem uma série de problemas
na ciência, tá? Em fenômenos físicos, até mesmo fenômenos sociais e tal, aparecem questões associadas à simetria das formas, ok? Então, é importante também, além de ver sobre cônicas, que você faça uma breve pesquisa sobre a simetria. Então, nós temos um eixo de simetria na parábola, seja para ela com a concavidade voltada para cima ou com a concavidade voltada para baixo. E eu tenho um ponto de intersecção desse eixo de simetria com a parábola que se chama o vértice da parábola. Tá? Então, esse pontinho aqui é o vértice da parábola. Bom, a parábola também apresenta um comportamento, em termos de crescimento e decrescimento, que é muito peculiar. Nós podemos ver o seguinte, a parábola, né, esse ramo da esquerda da parábola, ele, para o A maior do que zero, ele vem decrescendo. Tá? Então, os valores da função associadas a pontos que estão sobre a parábola, neste ramo da parábola, esses valores da função, eles vão decrescendo na medida em que eu vou aumentando o valor do x. Então, nós temos aqui uma seção da parábola onde a função é decrescente. Por outro lado, nós chegamos num ponto limite a partir do qual os valores da função param de decrescer e começam a crescer. Então, nós temos um comportamento decrescente neste ramo e crescente neste ramo quando nós tivermos um coeficiente A positivo, ou seja, com a concavidade voltada para cima. Por outro lado, nós temos um comportamento inverso quando se trata de uma parábola com a concavidade voltada para baixo, onde o A é menor do que zero. Nesse caso, os valores da função eles vão aumentando nesse ramo esquerdo da parábola até um ponto limite no qual, a partir do qual os valores da função começam a decrescer. Este ponto limite, em qualquer um dos casos, corresponde exatamente ao vértice da parábola, ok? E o valor limite para y vai corresponder à coordenada y do vértice da parábola em qualquer um desses dois casos. Bom, a primeira coisa que nós vamos discutir aqui, né, em relação ao estudo do comportamento da função quadrática, né, aqui a gente já tem uma prévia, né? Então, veja só de saber o valor de A, eu já consigo dizer se a parábola é voltada para cima ou voltada para baixo. Se A positivo, parábola voltada para cima. Se o A é negativo, parábola voltada para baixo. E eu consigo já dizer como que é o comportamento da minha função, ok? Em relação a esta concavidade. Aqui, decrescente, chegou no vértice, para de decrescer e começa a crescer. Para o caso de A negativo, a função é crescente à esquerda, no ramo esquerdo. Quando chega no vértice, para de crescer e começa a decrescer. Ok? Bom, diferente da equação linear, a gente precisa inverter um pouco a ordem da análise dessa função, porque nós vamos depender de calcular o vértice da nossa função para saber o que acontece com a imagem da função, ok? Bom, vamos lá. O zero da função quadrática, ou os zeros da função quadrática. Né? Vamos ver como que a gente faz essa discussão. Inicialmente, ela é feita de forma equivalente à que foi feita para o problema da função para a função linear. Tá? Ou seja, o que é o zero da função? Vamos lembrar o seguinte, o zero da função é aquele valor de x, então veja, eu estou procurando um valor de x para o qual a minha f de x vai ser igual a zero. Substituindo em f de x a expressão que eu tenho da parábola, que é ax ao quadrado mais bx mais c, nós vamos ganhar uma equação do segundo grau. Então, eu vou ter a vezes x elevado ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. Esta é uma equação de segundo grau, que podem ser resolvidas de duas formas. Eu posso resolver ela por fatoração, ou eu posso resolver ela utilizando a fórmula de Bhaskara. Okay? Bom, por fatoração, é uma discussão que nós vamos já fazer na sequência em relação a alguns exercícios, mas lembre-se que, independente do caso, você pode usar a velha e conhecida fórmula de Bhaskara, dada por x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a.
Tá? É importante destacar que aqui eu tenho duas soluções, porque eu posso trabalhar com menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac divididos por 2a, e também trabalhar com menos b menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac divididos por 2a. Tá? Esse elemento que aparece aqui embaixo da raiz, tá? Esse radicando aqui, ele é chamado de discriminante. Tá? Então, ele recebe um símbolo que é o delta, a letra grega delta, tá? Maiúscula, tá? Simbolizada por esse triângulo, e ele é justamente correspondente à expressão que está embaixo da raiz, b ao quadrado menos 4ac. Dependendo dos valores de delta, nós podemos ter raízes da nossa equação quadrática que vão variar de 2 a nenhuma. Por exemplo, se o delta for maior do que zero, nós vamos ter duas raízes reais e distintas. Isso tem um efeito no gráfico da função. Quando a for maior do que zero, a nossa parábola, nós já sabemos, tem a concavidade voltada para cima, e eu vou ter dois pontos no eixo x que vão corresponder ao zero da função. Eu vou ter um x1 e um x2. É importante já destacar que, para este caso, nós podemos ver o seguinte. Os ramos que estão acima do eixo x correspondem a valores positivos. Da f. E lá no estudo de sinal, nós vamos indicar que qualquer coisa que esteja acima do eixo, tanto para esse ramo quanto para esse, vão me dar valores positivos da f, ou seja, o valor da função será positivo. O valor da função será negativo quando a parábola cruza o eixo x. Por isso que ele chama o zero da função, ou seja, f de x igual a zero, certo? E quando nós temos valores de x entre x1 e x2, exceto o x1 e o x2, entre o x1 e o x2, nós vamos ter valores da função que serão negativos, ok? Então, isso já dá uma ideia também de como será feito o estudo de sinal da nossa função, beleza? Isso para o delta maior do que zero e o a maior do que zero. No caso de delta maior do que zero e a menor do que zero, essa situação se inverte. Embora nós ainda tenhamos elementos correspondentes a valores positivos e negativos da nossa função, nesse caso, nós vamos ter a seguinte configuração. Dá para perceber que se o x estiver à esquerda do x1, a parábola está para baixo do eixo x. E nesse caso, nós vamos ter valores negativos da nossa função. Então, valores negativos da nossa função para valores à esquerda de x1 e valores negativos da função à esquerda de x2. Okay? Por quê? Porque o ramo da parábola está para baixo do eixo x. Tudo bem? E para valores entre x1 e x2, aí nós temos valores positivos da função. Então, nós dizemos que entre valores de x1 e x2, a função assume valores positivos, ok? E é claro que em x1 e x2, o valor da função é zero. Afinal de contas, x1 e x2 correspondem aos zeros da nossa função. Tudo bem, pessoal? Bom, vimos isso então para o caso de delta maior do que zero. Tanto quando nós trabalhamos com a maior do que zero, com cavidade voltada para cima, quando nós temos a menor do que zero, a concavidade voltada para baixo. Agora, quando eu tenho delta igual a zero, a equação a vezes x ao quadrado mais bx mais c igual a zero, esta equação, ela tem uma única solução. Por quê? Ora, quando isso acontece, o delta é igual a zero, toda essa parte do radical aqui, ela vai ficar igual a zero. E quem que vai sobrar? Menos b sobre 2a. Ou seja, é um único valor. Então, nós dizemos que o x1 e o x2 serão iguais. Né? É uma raiz real ou uma raiz real dupla. Elas são iguais, ok? E aí, no caso de delta igual a zero e a maior do que zero, nós já sabemos a maior do que zero com cavidade voltada para cima. Com cavidade voltada para cima, como nós temos uma única raiz, com o x1 sendo igual ao x2, então nós vamos ter um único ponto
de intersecção do gráfico da minha função com o eixo x. Esse único ponto de intersecção, inclusive, é o vértice da parábola, certo? Ele vai ser o vértice da parábola. E nós dizemos que este ponto é um ponto de tangência da parábola com a reta que representa o eixo x. Isso para os casos, aqui para o caso de delta igual a zero e a maior do que zero. Nós podemos fazer também já a análise de sinal dizendo o seguinte, olha, para todos os valores de x, 1 ou 2, que são iguais, à esquerda nós temos ramo da parábola acima do eixo. Então, para todos esses valores, nós temos o valor da função será positivo. E para todos os valores à direita do x1 igual a x2, nós temos valores da f também que serão positivos. Afinal de contas, o ramo da parábola está acima do eixo x. É importante dizer que, neste ponto de x1 igual a x2 sobre o eixo x, o valor da função será zero. Afinal de contas, x1 igual a x2 é uma raiz única, a raiz dupla, né, da nossa função, da nossa equação quadrática. A mesma análise é feita para delta igual a zero e é claro que nesse caso a situação vai se inverter. Afinal de contas, a nossa parábola está com a concavidade voltada para baixo, o A é menor do que zero aqui, concavidade voltada para baixo, e dá para ver que os ramos da parábola estão todos abaixo do eixo x. Se estão todos abaixo do eixo x, nós vamos dizer que o valor da função para todos os pontos à direita ou à esquerda de x1 igual a x2 serão negativos. É claro que para esse pontinho aqui, o valor para o x igual a x1 igual a x2, o valor da função vai ser igual a zero. Ok? Muito bem, e finalmente para o terceiro caso, o terceiro e último caso do valor do discriminante, o delta menor do que zero, a equação não tem raízes reais. Eu não tenho números reais que possam expressar a solução da minha equação quadrática. E aí, nós temos o seguinte, o que vai acontecer com a parábola? Tá? Então, para delta maior do que zero e A maior do que zero com cavidade voltada para cima, nós vamos ver que toda a parábola, toda a parábola, ela está acima do eixo. Então, nesse caso, todos os valores da função serão positivos. Então, todos os valores da função serão positivos. A situação se inverte quando nós temos delta menor do que zero e o A menor do que zero. Se o A for menor do que zero, aí a situação se inverte. Afinal de contas, o gráfico da minha função vai estar inteiramente abaixo do eixo x. Estando abaixo do eixo x, a minha função assume valores sempre negativos para qualquer valor de x. Ok? Desculpa. Bom, nós falamos que então esse pontinho, né, que está aparecendo aqui, né, a intersecção do eixo de simetria da parábola com a parábola, tá? Em qualquer um dos dois casos, para A negativo ou para A positivo. Né? Esse ponto de intersecção aqui que está aparecendo, né, no caso quando delta é igual a zero, esse ponto, eu falei, é o vértice da parábola. E como que nós calculamos o vértice da parábola? Bom, o vértice da parábola, por conta da simetria que nós temos, tá? Ele está sobre o eixo de simetria da parábola. Então, o que vai acontecer? O vértice da parábola em relação a x, ele vai estar, imagine que eu tenho um eixo de simetria aqui, vamos desenhar um eixo de simetria aqui para esse caso. Eixo de simetria, tá aqui o eixo de simetria, tá? Ó, o vértice vai estar nesse pontinho aqui. Ora, se ele é o eixo de simetria, isso quer dizer que qualquer ponto da parábola, se eu pegar uma reta e traçar uma reta aqui, vamos traçar a reta, traçamos a reta aqui, tá? Eu vou ter dois pontos de intersecção aqui. E se este é o eixo de simetria, a distância entre qualquer ponto da parábola
numa referência horizontal, vai estar a mesma distância do eixo de simetria, certo? Isso vai acontecer, inclusive, para o valor de x aqui. Ou seja, se eu quero encontrar o valor de x do vértice da parábola, basta eu achar o ponto médio, ou seja, o ponto que está à mesma distância desses dois pontinhos aqui, ó. Pessoal, quem são esses dois pontinhos que estavam aqui sobre o eixo x, intersecção do eixo x com o gráfico da minha parábola? Esses dois pontos, eles vão corresponder às raízes. Então, se eles são as raízes, ou seja, menos b, sei lá, vamos dizer que seja mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, esse cara aqui. E esse aqui, digamos que seja menos b menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Ora, esse pontinho do meio, ele vai ser a média aritmética desses dois pontos, né? Então, se eu pegar, né, e fizer simplesmente aqui a soma desses dois caras aqui, se eu fizer a soma desses dois caras aqui, tá, nós vamos ver que o que vai sobrar, na verdade, vai ser justamente menos b sobre 2a. Então, esse ponto aqui, x do vértice, nada mais é do que o ponto médio desses dois carinhas aqui, ok? E aí, se eu pegar também e jogar esse valor do x do vértice na expressão da minha função, tá? Essa conta é feita no nosso roteiro, tá bom? Se eu pegar esse valor do x do vértice aqui e jogar nessa expressão, eu vou encontrar o valor de y. Y de quem, professor? Y do vértice, ok? Então, de forma geral, eu estou dando as expressões só dependendo dos coeficientes, tá? Só dependendo dos coeficientes. Mas nós vamos fazer as continhas com esses coeficientes assumindo os valores numéricos, tá? Assim como foi feito na sala de aula. E, finalmente, a última coisa a dizer, uma vez que eu sei que o x do vértice, ele é dado por menos b sobre 2a, então, se eu puder construir uma reta, não é uma função, tá? Se eu puder construir uma reta que represente o eixo de simetria, essa reta, é claro, tem que passar pelo x do vértice, né? Então, essa reta de simetria passa pelo x do vértice. Então, ela pode ser dada dessa forma aqui. Okay? Muito bem, terminamos então essa parte da nossa pequena revisão rápida, tá? Para poder fazer um primeiro exercício. Eu acho que talvez eu divida esse vídeo em 2 exercícios. Antes disso, então eu vou até fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui uma pequena consideração, antes de fazer os exercícios, eu vou deixar os exercícios para um outro vídeo, tá? Para não ficar muito longo. Então, olha só, eu fiz o seguinte, tá? Eu fiz aqui uma brincadeira, que é o seguinte. Vamos ver qual que é o efeito do coeficiente a na função quadrática. Dá para ver o seguinte, eu peguei vários valores aqui, por exemplo, para um valor de a, sempre comparando em relação à função quadrática f de x igual a x ao quadrado. Sempre comparando em relação a essa, tá bom? Então, eu vou comparar em relação a essa. Aí, por exemplo, nesse caso aqui, eu fiz f de x ao quadrado sobre 5. Tá? Lembrando que aqui é 1 vezes x ao quadrado. Aqui eu fiz como se fosse a minha f de x como sendo 1/5 vezes x ao quadrado. E aqui, à direita, eu fiz uma f de x como sendo 5 vezes x ao quadrado. Okay? Então, eu peguei a minha função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. À esquerda, eu fiz 1/5, ou seja, o a é igual a 1 sobre 5, 0,2. E aqui eu fiz o a valendo 5. E olha qual que é o efeito do a, tá? Se eu pego valores entre 1 e 0, excetuando o 0, porque a gente sabe que o a não pode ser 0, ok? Entre 1 e 0, o que acontece com os ramos da minha parábola? Eles vão ficar mais abertos,
ok? E se eu aumento o valor, né, para valores do meu A acima de 1, os ramos vão ficar mais fechados, né? Então aqui a parábola ela vai ficar mais aberta, aqui a parábola vai ficar mais fechada em relação à minha função de referência, que é 1 vezes x ao quadrado. E fiz a mesma coisa para menos x ao quadrado, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho f de x igual a menos x ao quadrado, e fiz a brincadeira também de fazer o que acontece se eu dividir por 5, né? Aqui é menos 1 vezes x ao quadrado, certo? O que acontece se eu dividir por 5? Dá para ver que o efeito é o mesmo, né? A parábola ela vai ficar com a concavidade voltada para baixo, entretanto, os ramos vão ficar mais abertos. E, no caso de menos 5x, os ramos vão ficar mais fechados. Então, o efeito do A ele é duplo. Se eu tiver A menor do que zero, A menor do que zero, tá? A não pode ser igual a zero. A menor do que zero, as concavidades serão todas voltadas para baixo, e dependendo se ele vai ser um valor entre menos 1 e 0, a concavidade é mais aberta. Se for menor do que menos 1, a concavidade será mais fechada, para A menor do que zero. E para A maior do que zero, nós temos aqui essa sequência de gráficos, onde está mostrando que se o A for entre 0 e 1, a concavidade fica aberta, e se for maior do que 1, a concavidade vai ficar mais fechada. Okay? Os ramos da parábola vão ficar mais próximos entre si. Okay? Também fiz a mesma coisa para o... Não fiz para o B? Para o B eu fiz aqui. Ó. Tá? Primeiro eu vou fazer o C. Então, tem uma razão por isso. Tá? Porque o C ele tem um efeito bastante evidente na construção do gráfico da função. Tá? O C ele é o termo constante. Então, dependendo do valor do C, eu estou jogando a minha parábola mais para cima ou mais para baixo. Tá? Então, de novo, em relação à função de referência, está sempre sendo aqui f de x igual a x ao quadrado, ou aqui embaixo, f de x igual a menos x ao quadrado. Tá? E eu estou só acrescentando um valor, por exemplo, aqui eu acrescentei mais 2 e aqui eu subtraí o 2. Tá? Então, veja só, quando eu adicionei o 2, veja que para f de x igual a x ao quadrado, o vértice está no 0, 0. Tá? Agora, quando eu acrescento 2, a parábola subiu. Veja que o vértice foi parar aqui, ó, no y igual a 2. Certo? E aqui, o contrário, né? Como eu subtraí 2, a parábola foi para baixo em relação a x ao quadrado. E aí veja que o vértice veio parar em menos 2. A mesma coisa vai acontecer quando eu tiver o A negativo. Tá? Então, para menos x ao quadrado, somando 2, a parábola sobe em relação a menos x ao quadrado. Tá? Então, menos x ao quadrado mais 2, a parábola se deslocou para cima. Tá? Aqui o vértice também vai estar no 0. Y igual a 0, x igual a 0, y igual a 0. E aqui vai estar no y igual a 2. Né? X igual a 0, y igual a 2. E nesse caso aqui, menos x ao quadrado menos 2, veja que a parábola foi deslocada para baixo. Veio parar aqui o vértice veio parar no y igual a menos 2, tá bom? Beleza, né, pessoal? Tranquilo essa parte. Agora deixa eu voltar. Agora vamos para o B. O B ele tem um comportamento um pouco mais complexo. Afinal de contas, ele está multiplicando o x lá na nossa A vezes x ao quadrado mais bx, né? Okay? Então, ele está multiplicando o termo linear, né? E aí, o que acontece quando você está multiplicando esse termo linear? A parábola ela tem um deslocamento, mas esse deslocamento ele afeta principalmente a posição do eixo de simetria. Então, veja só, no caso aqui da função x ao quadrado, f de x igual a x ao quadrado, que é a função de referência, o eixo de simetria está justamente sobre o eixo y. Deixa eu colocar azul aqui para ficar melhor para ver. Então, o eixo de simetria está aqui. Ó. Okay? Então, o eixo de simetria está aqui. Se eu somo mais x na minha função, se eu somar mais x, eu vou deslocar a minha parábola para... Na verdade, ela desloca para a esquerda. Então, agora o eixo de simetria vai estar passando por aqui. Ó.
tá? Ele está deslocado em relação à referência que nós temos, que é x ao quadrado. Ele foi deslocado para a esquerda. Então, ó, eu somei x e a parábola foi deslocada para a esquerda. Mas não é só para a esquerda, tá? Ela se desloca um pouco para a esquerda e um pouco para baixo. Ela tem um efeito duplo. Ela desloca um pouquinho para a esquerda e um pouquinho para baixo. Você vê que ó, o vértice ele até saiu aqui do ponto correspondente ao y igual a zero. Tá? O vértice estava aqui. Ó. Ele vai deslocar um pouquinho também para baixo. Tá? Então, o efeito é duplo. Ele desloca o eixo de simetria e a parábola também desce um pouquinho quando eu somo mais x na minha função. Tá? Era x ao quadrado, eu somei mais x. E quando eu subtraio menos x, tá? Ou seja, eu tenho um coeficiente de menos 1 aqui, né? Menos 1, o meu b é igual a menos 1. Aí ela vai se deslocar agora para a direita. Tá? Então, ao subtrair, eu vou deslocar ela para a esquerda. Veja que o eixo de referência ele vai ser deslocado um pouquinho para a esquerda em relação à função de referência, que é x ao quadrado. Tá? E é claro que também eu tenho um deslocamento associado ao vértice, né? Porque, ora, o vértice está sobre o eixo, né? Então, se o eixo se desloca, o vértice vai se deslocar. E também a parábola cai um pouquinho, ela vem um pouquinho para baixo, okay? Em relação a x ao quadrado. A mesma coisa pode ser observada se o meu a for negativo, tá? Então, para a negativo aqui, ó, eu também vou ter um deslocamento, tá? Só que agora, o deslocamento é trocado, né? Se eu somo x, a parábola teve o seu eixo de simetria deslocado para a direita, tá? Em compensação, o vértice ele também se desloca para a direita, mas ele vai para cima. Em relação ao quê? A essa referência aqui, ó. Em relação à referência de menos x ao quadrado, ok? E aí, finalmente, o último caso, em relação a menos x ao quadrado, né, o a valendo menos 1 aqui, se eu acresciono, vou adicionar aqui menos x, tá? O que vai acontecer é que, nesse caso, o deslocamento vai ser para a esquerda do eixo de simetria, desloca para a esquerda, e o vértice ele vai se deslocar para a esquerda junto com o eixo de simetria e ele sobe um pouquinho em relação ao vértice da parábola de menos x ao quadrado. Okay? É claro que não dá para decorar tudo isso, né? Convenhamos, certo? Eu não espero que ninguém decore tudo isso, certo? Mas é importante você observar essas alterações, certo? Eu não vou pedir para ninguém, né, fazer alguma pergunta do tipo, o que acontece com a parábola? Tá. O A é fundamental, perfeito? O A, porque é pouca informação. Tá? Se o A for positivo, concavidade para cima. Se o A for negativo, concavidade para baixo. Esse vou exigir. Esse a gente tem que saber. Tá? Agora, né, o efeito do B ele tem uma complexidade. Então, o efeito do B, é claro que eu não vou exigir. O efeito do C, ele também é simples. Então, ele é algo bem passível de ser cobrado. Tá? Se eu somar, a parábola sobe. Se eu subtrair, né, a parábola desce. Tá? Então, o efeito do A e do C são relativamente simples, passíveis de serem cobrados de vocês. Agora, o B, convenhamos, ele tem uma certa complexidade, então ele não vai ser cobrado diretamente. Mas no momento em que você faz o gráfico, você consegue já ter essas informações. E o nosso objetivo, claro, é conseguir fazer esses gráficos, ok? Bom, para facilitar toda essa conversa, é claro que eu preparei um material aqui, que é um material, deixa eu só pegar aqui aonde que ele está. É o material que está tá no AVA. Tá? Eu já coloquei ele no AVA, inclusive. Tá? Já está no AVA. É o material que está no AVA. Vamos ver aqui. Aí, esse aqui. Tá? Então, é o material que está no AVA. E vocês vão poder ver o seguinte. Eu coloquei aqui, ó, atividade interativa, funções quadráticas. Certo? É igual aquele aplicativo que eu fiz para as funções lineares, certo? Então, veja, você tem um aplicativo onde você pode controlar aqui o valor do A e ver o que acontece com a concavidade da parábola.
Você pode fazer considerações em relação ao C. Então, ó, eu consigo o que eu falei, né? Estou diminuindo o valor de C, a parábola diminui. Estou aumentando o valor de C, a parábola está subindo. E aí eu tenho aquela complexidade que eu falei em relação ao B, né? Ó, olha o que acontece com a parábola. É engraçado que sabe o que acontece com a parábola? Né? Embora eu não tenha dito ali, porque na figura estática não dava para ver, né? Mas se nós forçarmos um pouco a nossa cabeça aqui, a gente vai ver o seguinte. Presta atenção nesse pontinho laranja aqui. Deixa eu colocar ele um pouco para cá. Ó. Presta atenção nesse pontinho laranja. Eu vou deixar o A igual a zero. O A igual a zero não, porque o A não pode ser igual a zero. Né? Eu vou deixar o A igual a 1. O A igual a 1. Ah, agora ele ficou... eu mudei, inclusive, as cores, né? Se for máximo, se for mínimo, ele fica roxinho. E se de repente for máximo, ele vai ficar laranjinha aqui, tá? Então, o professor não tem o que fazer, fica, inclusive, mudando as cores aqui conforme os valores que vão sendo dados pela função. Eu vou colocar no menos 1, então, aqui. Menos 1. Menos 1, tá? Menos 1 e vamos colocar o B igual a 0. 0, ok? E vou colocar o C igual a 0 também. C igual a 0. Todo mundo igual a 0. Ó, vamos prestar atenção nesse pontinho aqui, que é o pontinho laranja. O que está acontecendo quando eu mexo no B? Ó, vou mexer no B aqui e vou mexer no B ali. Você está vendo que parece que esse carinha está fazendo uma curva? Parece que ele está fazendo uma curva, né? Olha só que coisa estranha. Ele está fazendo uma curva. Vamos ver como isso acontece no GeoGebra do zero? Esse aplicativo está pronto, está no AVA. Vocês podem utilizar ele, tá? Mas eu vou fazer aqui no GeoGebra do zero. É o seguinte, eu abri lá o GeoGebra, vou digitar A, ele vai criar um slider para mim, controle deslizante, vou digitar B, ele vai criar um slider para o B. Para o C não vou criar, mas poderia também criar, vou criar um para o C, só digitar A, B, C, dar um Enter, ele vai criar os slides. Daí eu vou dizer o seguinte, a minha f de x vai ser igual a vezes o x elevado ao quadrado mais bx. Tá? Eu não vou usar o c agora, não tem problema. Tá? E está pronta aqui a minha funçãozinha. Eu vou deixar o a igual a 1 e o b igual a... O b igual a 0. Não quero. Cadê o 0? 0. Aí. Eu vou pedir para marcar uns pontos aqui. Olha que legal. Ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Pontos especiais. Um ponto especial que ele vai marcar, claro, é o vértice da parábola. Né? Se eu fizer variar aqui o B, ó, dá para ver que quando eu vario o B, ele também está marcando dois pontos especiais. Tá? São as intersecções com o eixo X aqui e intersecção com o eixo X. Tá? O ponto A também está marcado ali, porque se eu mudar aqui um pouquinho... eu não coloquei C na minha função, né? Tudo bem, então deixa, o C nem precisava, né? Eu só quero ver o seguinte, ó. Tá vendo? Vamos marcar esse Bzinho aqui, tá? Eu vou marcar esse Bzinho e vou pedir para fazer o seguinte. Exibir rastro. E vou bagunçar a minha função, agora trabalhando no B. Olha só. O que parece estar sendo formado quando eu rastreio o ponto B, que é o vértice da parábola? Isso vale para qualquer ponto, viu? O que parece que está sendo formado aqui, pessoal? Uma parábola, certo? E de fato, é uma parábola. Se eu colocar essa parábola que está sendo rastreada a partir do ponto B, é a seguinte parábola. Eu vou criar uma g de x aqui. G de x igual a menos x ao quadrado. Olha só. Tá ali, eu vou colocar ela em vermelho. Configurações, vamos colocar ela em vermelho. Ela já está. E vou aumentar a espessura da linha aqui, ó. Okay. Pronto, tá ali, ó. Dá para ver agora, né, perfeitamente que esse meu pontinho B, ele, quando eu vario o valor do Bzinho ali, ó,
Tá? Aquele ponto B, que é o vértice da parábola, né? Vamos colocar aqui, ó, configurações, vértice, usar o texto como legenda. Aí, o vértice da minha parábola aqui, ó, ele está percorrendo exatamente a parábola menos x ao quadrado. Para ver que quando eu mexo aqui no B, ó, tá, a minha parábola ela é deslocada tomando como base de referência uma outra parábola. Tá? Isso vai acontecer para essa parábola, e se eu colocar o a igual a menos 1 também. A menos 1, menos 1. Aqui. Eita! Menos 1, ok? Vamos deixar o C igual a 0, não quero... Ah, não, C não estou mexendo nele, vou deixar o B igual a 0 aqui. Ah, 0, que seja, 0, não tem problema. Vou pedir para rastrear ele, exibir rastro. E vamos ver aqui, mexendo no B, ó. Aí nesse caso também ele está formando uma parábola, tá? Então eu estou rastreando esse cara ao longo de uma parábola aqui. Okay? Então a minha parábola vai se deslocando em relação ao vértice sobre parábolas, ok? Não importa daí, né? Se eu aumentar um pouquinho aqui, ó, vou colocar ele aqui assim um pouco, ali abrindo um pouquinho ali, ó, também a mesma coisa, tá? Deixa eu tirar o rastro ali. Aqui para 0,9. Posso ir mudando o que quiser aqui. Ó. Sempre vai fazer esse deslocamento sobre essas parábolas aqui, tá? Ok, pessoal, tudo bem? Bom, eu vou interromper por aqui, nesse primeiro momento, para que a gente possa voltar para a resolução dos exercícios, tá? Então, eu preparei aqui os exercícios, isso então vai ficar para um segundo vídeo, ok? Então,